Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje temos 3 escolhas sobre o que é que você precisa ouvir agora, o que você está pronto ou o que você necessita nesse momento de comunicação do tarô. Pode ser uma mensagem de um mestre, pode ser uma mensagem do seu superior, pode ser uma mensagem do seu inconsciente, mas alguma coisa que você está precisando nesse momento para dar seu próximo passo, para você poder continuar caminhando no seu autoconhecimento e na sua conexão com você mesmo, tá bom? Essa aqui é a intenção dessa leitura. E enquanto vocês estão olhando as cartas para irem escolhendo, eu vou me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou Mônica, a voz do Tarô Ecológico. Quem está chegando agora, seja extremamente bem-vindo. A sua presença é sempre apreciada, principalmente quem está voltando também. Que bom que você está aqui comigo. Fico super feliz de você me acompanhar nessa jornada de jogos de tarô para o autoconhecimento. Então, vamos lá. Deixa eu mostrar com mais detalhes a carta. A primeira carta é esta. E ela fala de você se entregar e deixar ir aquilo que não te serve mais. A segunda carta é essa aqui, que é o renascimento. Parece com a entrega, mas é um pouquinho diferente, porque você, nesse renascimento, você está te dando uma segunda chance. Então, essa é a carta. É o do baralho dos dragões, tá? Essas 3 cartas, para quem quiser saber. E essa linda carta que mexe aqui na Kundalini, né? Que traz a alinhamento de quem você é. Pegando o seu poder pessoal, pegando para você quem você é de verdade. Todas as cartas são lindas e espero que elas se alinhem com quem vocês são. Então, respira fundo. Pergunta para o seu coração, pergunta para a tua alma o que te chama mais atenção e faça a sua escolha. Enquanto você está fazendo a escolha, eu vou jogar os oráculos, já vou separar os oráculos que vão em cada monte. E os oráculos, eles são cartas que trazem o tom da leitura, diferente do baralho do tarô, que contam uma história. Os oráculos trazem palavras que são sinais, né? Que vão trazer esses sinais do que está para ser dito, né? Vão dando as dicas, de alguma forma, o que está pronto para aparecer para vocês. Tipo assim, dar os primeiros passos na leitura, ok? Vão escolhendo, vão sentindo no coração o que é, quais as imagens que chamam mais a sua atenção. E eu vou também aqui pegando as cartas que me chamam mais atenção, dos oráculos. Essa aqui é do Keeper. E eu vou pegar uma do Keeper. E depois a gente vai usar os baralhos do tarô, que eu vou usar baralhos diferentes. Eu vou sentindo a leitura de vocês e vou escolher os baralhos de acordo com o que eu vou sentindo que vai estar alinhado com o que a gente já vai falando, né? Então é isso, meus amores. Essas são as suas escolhas. Eu vou agora limpar a mesa para ir para o grupo número 1. Se você não sabe, se você é novo por aqui e você não quer ver o vídeo todo, se você escolheu, por exemplo, o grupo número 3, vai lá na descrição do vídeo onde está escrito capítulos e lá vai estar a descrição do... apontando qual é o tempo aonde está a sua leitura aqui do número 3, número 2, se você não escolheu já o número 1, ok? Então, vamos lá. Então, grupo número 1, se você escolheu aqui essa carta linda, que parece também que tem um dragão com flores na cabeça dela, né? E um monte de símbolos aqui. É uma carta muito bonita. Parece que fala da natureza. Você, quando a gente fala de
você se surrender, né? Você se entregar à sua própria natureza. É isso que é a sensação que me dá essa carta. Então, quando você se entrega à sua natureza, a natureza não é boa nem ruim, ela é. E aí você libera aquilo que não te serve mais. Eu vou deixar aqui a carta significadora, que é essa aqui hoje, e vamos para o que interessa, que são os oráculos, que vão dar o tom da nossa leitura aqui. Então, temos disrupção, em cor de rosa, pink parecido até, olha só que legal. Proteção, olha que linda essa carta. Ela tem as turmalinas que protegem, 4 turmalinas e um cristal branco no meio. Vamos ver se consegue focar. Isso. 4 turmalinas e um cristal branco. E os outros são todos cristais brancos. Então, às vezes, a escuridão protege. A gente, às vezes, se comporta mal, vamos dizer assim, para proteger alguma coisa dentro da gente, né? É essa sensação que eu tenho. Então, quando ele fala que libera essa escuridão, que você não precisa mais de proteção, a gente vai entender por que já já. Inteligência e beleza mental. A sabedoria é algo abstrato do passado, mas a beleza é a promessa do futuro. Oliver Wellens Holmes. Sir Oliver Holmes. Clematis. Clematis é um floral e também é uma homeopatia que trabalha muito a questão do feminino, tá? Principalmente os femininos que foram reprimidos. The Cayman and the Poppy. Sonhos. Vamos ver se dá para focar aqui, porque isso. Cayman é o jacarezinho e a Poppy. Sonhos. Aqui fala um pouquinho, a sensação é, eu sou engolida pelos meus sonhos, ou pelas ilusões. Será que você está sendo engolido por ilusões e não pelas realidades que estão realmente acontecendo, por quem você é de verdade? Vamos ver, vamos ver. E mudança, temos aqui el coche, a mudança. Tudo que sempre aparece o carro traz essa vibração de mudança, né? Então, temos aqui as cartas do tarô e eu vou trazer também um pouquinho do baralho das Tea Leaves. E as Tea Leaves é um baralho muito grande, que é difícil de manejar, porque são 200 cartas redondinhas. E eu vou colocar aqui ouro, dinheiro que vai chegar para você. Eu quero. Fairman. Negociações ou relacionamento com um homem de cabelo loiro, grisalho ou cabelo branco. Muito bem, então tá. Quem sabe ele vai ser a pessoa que vai trazer essa abundância para você. Mais dinheiro. Dinheiro está esperando para encontrar você. E como é que você vai fazer para encontrar o dinheiro? Você vai manter a sua vida em equilíbrio. Olha só que interessante. Quando a gente fala de abundância e de conexão com outras pessoas, para a gente conseguir a abundância, um certo equilíbrio, eu não estou falando completamente equilibrado, porque no final das contas, a gente não consegue muito um completo equilíbrio. A gente sempre tem questões aparecendo para serem curadas, para serem elevadas. Então, ninguém chega vamos dizer assim, a ser completamente equilibrado o tempo todo. Porque as valas, elas são o nosso impulso para subir mais alto. É necessário a vala. Então, no final das contas, a gente vai achando o equilíbrio. Não é uma coisa constante, mas é possível. Então, vamos ver aqui o que é que o baralho já fala. Ele já fala assim, abra mão da sua escuridão e basicamente abra mão dessa escuridão, mas
Ao mesmo tempo, enquanto você está abrindo mão da sua escuridão, você vai se tornando cada vez mais você, né? Então, você, de certa forma, você está se conectando cada vez mais com o seu verdadeiro eu. E a disrupção é aquela coisa assim, não é mais necessário que você se proteja, porque quando você sabe quem você sabe quais são os seus limites, você sabe quais são o que você gosta, o que você não gosta, você fica cada vez menos dependente do que o outro faz, pensa ou sente, para você pensar, sentir e agir. Você age muito mais alinhado com você. Não quer dizer que você vai eliminar a outra pessoa da equação, mas você não fica na dependência dela, da outra pessoa. Isso te coloca num lugar de um pouco mais de segurança. Eu sei que eu gosto, eu não vou fazer o que o outro gosta só porque ele está pedindo. Se eu fizer o que ele está pedindo é porque eu quero fazer, não porque eu quero agradá-lo. Então esse é um movimento bem mais alinhado com quem você é. Na medida em que você tem essa beleza interna de saber quem você é, saber quais são os seus pontos fracos e os seus pontos negativos, né? Fica mais fácil você não se iludir, porque você já sabe que as coisas funcionam dessa forma. Tem algumas pessoas que às vezes, mesmo sabendo quem é você, essa pessoa às vezes escolhe permanecer no mesmo lugar. Eu vou dar um exemplo bobo, né? No sentido, eu gosto de ver animais na internet. Mas aí, quando eu vejo animais que estão sofrendo, eu sofro junto, aquilo lá me faz mal, e aí eu choro por dias, e a coisa não fica legal para mim. Só que em vez de eu sabendo que ver o sofrimento dos animais e não podendo fazer nada sobre a melhora do estado deles, eu continuo vendo, é uma escolha. Eu escolho e continuo sofrendo com eles. Isso não vai mudar nada a vida deles, piora a vida de quem está vendo, mas a pessoa escolhe continuar vendo. Então, e a justifica mas tadinho deles. Tadinho deles, sim, mas se você vai fazer algo sobre, você pode fazer algo sobre essa história, você vai ficar só no tadinho e sofrendo. Então, se você fica no tadinho e sofrendo, você acaba não fazendo bem nem a eles nem a você, mas eles continuam escolhendo a mesma coisa. E aí, mesmo sabendo que aquilo lhe faz mal, essa ilusão de que você olhando, pensando que tadinho deles, você está ajudando de alguma forma, você está iludido. Então, isso precisa mudar. Quando a gente está iludido, a dificuldade da gente trazer abundância para a nossa vida é grande, é muito grande. Então, se você conseguir equilibrar-se, fazer escolhas a partir do que você sabe que é bom para você, no sentido que eu estou falando, você sabe que isso faz mal para você, então você escolhe não fazer aquilo. E isso é para todas as áreas, né? Pode ser na alimentação, nas tuas relações, na maneira que você faz as suas escolhas na internet, tudo que te nutre, né? Tudo que você põe para dentro e que você não toma consciência de se aquilo é bom ou não é bom para você, aquilo de certa forma pode te prejudicar. Então, quanto mais consciente você está das suas escolhas, mais na sua própria energia você vai estar. Tirei até o casaco e fiquei com calor. E aí, essa abundância que está toda esperando você se equilibrar, ela vem para você. Ela começa a tomar conta da tua vida, porque a abundância vem de formas diferentes. É claro que vem do dinheiro também, mas ela vem de um lugar de você estar consciente do que te faz bem, das coisas que são boas para você, tá? Então vamos ver, o que é que o baralho tá aqui orientando a gente? Já caiu um monte aqui. Vamos ver o 7 de copas. Eu vou jogar todas pra gente poder falar do que ele tá orientando nessa situação que você precisa saber nesse momento. Eu já te dei algumas dicas do que você precisa saber, né? Mas talvez tenha mais coisas aqui que você precisa. E aí embaixo do baralho nós temos o pajem de copas. Então, o que ele está falando por enquanto aqui? O que é que o tarô está nos contando? Ele está contando o seguinte: existem escolhas, não falei para vocês as escolhas, que precisam ser feitas com cuidado. Porque o cavaleiro de ouros é aquele que anda devagar, mas consciente de todos os passos que está dando. Porque quando ele está andando, ele vai
cultivando aquilo que ele vai, por onde ele vai andando, vai cultivando aquelas ações que ele, por onde ele vai andando, né? Então, das tuas escolhas vão sair aquilo que você está cultivando. Se aquilo não for bom para você, você precisa deixar. Você precisa surrender, né? Deixar mesmo, entregar a escuridão, entregar o sentimento que não te faz bem, entregar as manias que não te ajudam e que são todas justificadas por crenças, né? Porque eu acho que, porque todo mundo faz, porque eu vi na televisão, mas sem consciência de será que isso aí é bom mesmo? Então, aqui está dizendo, se você cultivou coisas que não te servem, você precisa deixar. E começar a se fazer escolhas mais baseadas com o seu coração, com o seu coração, com o seu coração, né? Porque você quer chegar no 10 de ouros, que é a felicidade total, quando a gente fala assim, eu cheguei nesse lugar que eu queria, né? Que para algumas pessoas poderia ser um bom casamento, um bom emprego, enfim, você estar na profissão que você quer, você ter filhos, enfim, cada um tem o seu, esse é o lugar que eu queria chegar. E mesmo chegando no lugar que você queria chegar, depois você tem outras coisas para fazer e que precisam ser, para você manter esse lugar bem nutrido, né, de escolhas boas para você e para as pessoas que estão à sua volta, você precisa estar muito conectado com o seu coração. É isso que você precisa saber. E o seu coração não precisa ser protegido, porque o seu coração, quando ele é sábio, ele se defende bem e não precisa estar sempre se protegendo. Não precisa estar sempre fazendo de conta que não sente, ou fazendo de conta que não pensa, ou que não está prestando atenção no que está acontecendo, para se proteger. Não precisa. Você pode sentir tudo o que você tem que sentir, você pode pensar o que você quiser pensar, mas quando você tem consciência, quando você percebe que o passinho está dando está meio torto, você pode até meio que balancear, pensa sobre a situação e você volta e volta a caminhar de uma forma mais ereta e menos balançada, né? Vamos dizer assim. Tá certo? Então, assim, o que é que o baralho ainda pode nos ajudar nesse sentido para ajudar o grupo número 1 a achar esse equilíbrio? O que é que o baralho pode nos dizer para o grupo número 1 achar o equilíbrio? Deixa eu ver se tá. Eu vou dar uma puxadinha para cima, para vocês verem as cartas melhor. Assim, a carta entra praticamente todinha no vídeo, né? Deixa eu deixar só essa aqui, para não ficar caindo o bolinho de cartas. Então, temos aqui Cavaleiro de novo, outra vez o Cavaleiro de Ouros aparecendo, ou seja, o caminho é longo, o caminho é lento, não tenha pressa para chegar em lugar nenhum, porque não vai ser rápido. Ninguém se torna essa pessoa sábia de um dia para o outro, tá? Então, tenha paciência com você mesmo, e com o seu caminhar, com o seu tempo, com a maneira que você lida com as outras pessoas, com os seus desafios. Nessa carta aqui é muito interessante. É um 3 de ouros. Deixa eu ver se dá para focar aqui. É um 3 de ouros que essa pessoa está muito feliz, apesar de estar acompanhada por monstrinhos, né? Deixa eu ver se aqui dá para ver melhor. Por monstrinhos. Então, quando essa pessoa sabe, é muito isso que eu estou falando para você. Mesmo que você esteja sendo acompanhada pela escuridão, se você está alinhada com quem você é, isso aqui não está claro para vocês como é que faz ainda, porque nem o vídeo está conseguindo enfocar. Então, deixa eu explicar melhor essa história aqui. Aqui fala de uma pessoa que está alinhada com ela mesma, feliz com os caminhos que está escolhendo, e aqui tem 2 monstrinhos que estão acompanhando essa pessoa. E o 3 de ouros é esse lugar de eu vou começar a trabalhar com alguém. Eu vou começar a escolher um trabalho que eu possa estar fazendo. Se esse trabalho que você está fazendo
elevar outras pessoas, por exemplo, e essa coisa de elevação do outro pode ser até sendo porteiro, tá? Não precisa ser terapeuta, não precisa ser um mago, não precisa ser nada. Basta a sua presença amorosa, a sua presença alegre, a sua presença prestativa, que isso já, de certa forma, você acaba lidando e elevando o outro a partir daí, né? Então, se você está muito alinhado com quem você é, você já começou a fazer o seu caminho com calma, quem eu sou, o que eu quero fazer, os desafios vão acontecer. Não é porque você está alinhado com você que os desafios não vêm. Muito pelo contrário, os desafios, quanto mais capacidade você tem, maiores são as suas provas, vamos dizer assim. Então, por quê? Porque você tem mais capacidade de lidar com esse tipo de prova, basicamente. Mas não quer dizer que essas provas vão te atingir, não quer dizer que isso vai te fazer mal. É só uma dificuldade natural com o nível que você vai estar. E no nível que você vai estar, vão ter desafios. Os dois monstrinhos aí, eles simbolizam os desafios, né? Então, isso é uma consciência que você precisa ter. A outra consciência é o julgamento. Julgamento é a penúltima carta, né? Porque tem o julgamento, que é o seu renascimento. É quando você... o renascimento, na verdade, é o grupo número 2 ou número 3, se não me engano. É o próximo grupo, é o grupo número 2. Então, é o próximo passo. Então, quem está no grupo número 1 ainda vai renascer, vai se dar outra chance, né? O grupo número 1 está fazendo esse trabalho de limpeza interna, pelo que eu estou vendo aqui, para depois se dar outra chance. E tá tudo certo, você está aqui renascendo, comunicando para o universo e para você mesmo como é que você vai querer numa próxima fase renascer, como é que eu quero ser diferente da próxima vez, né? Você precisa ter clareza dos seus, vamos dizer assim, defeitos, para você poder, cada vez que eles aparecem, você poder dar um passinho atrás para poder você realmente conseguir fazer diferente. Não quer dizer que você vai conseguir fazer diferente da primeira vez. Muitas vezes esse processo é assim. A gente, quer dizer que toda vez que eu fico triste eu quero comer doce. Então, eu abro a geladeira para pensar, não é isso? Então eu tenho que parar de comer doce? E o que eu faço quando eu fico triste? Eu vou imediatamente abrir a geladeira. Mas quando eu abro a geladeira, eu me lembro, eu tinha prometido que não ia mais comer doce. Então eu abri a geladeira, mas eu fecho. Não chego a pegar o doce. E volto para trás e cuido da minha tristeza. Da próxima vez, você já consciente disso, você fica triste. E aí você tem, que vontade de doce. Nem abre a geladeira. Assim, mas eu preciso cuidar do que é. Por que eu tô com vontade de doce? Será que é porque eu tô triste? Então, deixa eu ver, eu tô triste com o quê? O que eu posso fazer em relação a essa tristeza? Nananana. E numa outra, quando você já estiver mais apto, você vai ficar triste e vai cuidar da tristeza. E mesmo, talvez, até com vontade de comer doce, você nem vai pensar em ir buscar o doce. Então, é isso, a gente vai cada vez mais se aproximando de uma solução diferente. E como temos 2 cavaleiros de ouros, não vai ser rápido, é um processo. Tenha compaixão com o teu processo. Tenha amor pelo seu tempo. O seu tempo de resolver as coisas vai ser diferente do tempo de outra pessoa. Então, não se exija já estar em lugar nenhum. É só para você saber que precisa começar a fazer esse trabalho em você. E aí, o 2 de copas, acompanhado do 9 de espadas, é o seguinte. Às vezes, a gente tem a impressão de que para a gente evoluir internamente, a gente precisa estar o tempo todo em sofrimento, né? Para ter desafios e tal. Não é assim necessariamente. Os desafios, eles aparecem, mas se você não tem medo dos desafios, se você faz escolhas amorosas em relação aos seus sofrimentos, eles passam rápido. Muitos dos nossos sentimentos, eles demoram 2 minutos no máximo para ir embora. Se você fica com ele, respira no sentimento e percebe o que ele está querendo comunicar com você. E aí você consegue liberar. Se a gente tenta evitar o que a gente está sentindo de desconforto e diz assim, não, isso aqui tá ruim, e por que isso? E por que aconteceu? E fica brigando com a situação em vez de só sentir, poxa,
foi chato, isso aqui doeu. Deixa eu acolher esse lugarzinho aqui, botar, cuidar de mim, né? E o cuidar de você pode ser tomar um chazinho, ver uma novela, ler um livro, o que você sentir, vou dar uma caminhada, aquilo que você sente que te ajuda, ouvir uma música, coisas que ajudam você a superar isso aqui de uma forma mais leve, né? Então essa é uma escolha amorosa em relação a você que ajuda você a ultrapassar, a ter clareza de como é que você vai ultrapassar os seus desafios, tá? Para não ser um sofrimento eterno, cada desafio que você tem, que eles vão sempre chegar. Não adianta a gente fugir deles. E o Rei de Copas diz aqui, bem embaixo do 10 de Copas, é tipo assim, a sensação que eu tenho é que você está muito amparado. Você está amparado por energeticamente, você está amparado por pessoas à sua volta. Permita-se ser amparado por outras pessoas, permita-se pedir ajuda para os seus parentes, para os seus terapeutas, para os seus mestres que estão do outro lado, se você assim acredita e sente que é uma verdade, né? Para os seus animais de poder, para o seu tarólogo, eventualmente. Cuide-se, cuide-se amorosamente nessas fases que são mais difíceis. E aí você vai ver que é muito mais fácil você superar as coisas que você vai precisar superar. Porque o Rei de Paus, que está debaixo do baralho, diz: você, grupo número 1, tem um poder interno de transmutação, porque além de tudo, esse Rei de Paus é quem? É uma fênix. E a fênix é aquela que vai passar você para o próximo grupo, que é do renascimento. Então, grupo número 1, você precisa, a mensagem que você está recebendo é que para você conseguir toda a abundância que você tem direito, você tem que começar a mexer nas suas coisinhas internas, no seu modo de agir, tem que parar de ficar na defensiva. O tem que não é a palavra que eu gosto mais de usar, mas assim, te ajudaria se você não ficasse mais na defensiva. Porque quando a gente fica na defensiva, a gente tem muitos medos e esses medos nos impedem de achar o tesouro que está disponível para a gente lá do outro lado da montanha. Então, para subir a montanha, se você sente que você tem medo porque você acha ela muito alta, você acaba ficando no mesmo lugar, apesar de ter um monte de tesouros lá do outro lado. Os tesouros são maravilhosos, mas você só vai conseguir se você for caminhando até lá, tá certo? Então não tenha medo dos desafios. Os desafios normalmente são... todos os desafios que a gente tem estão de acordo com a nossa capacidade de dar conta, e você tem muita capacidade amorosa e de transmutar todos esses desafios que estão partindo do teu coração, que estão te aparecendo na sua vida nesse momento. Então, o recado para o grupo número 1 é esse. Espero que vocês consigam começar a mexer nesses lugares internos. Se vocês sentirem no coração de vocês que essa mensagem tocou em vocês e que outras pessoas podem também se aproveitar, compartilhem. Vou ficar muito feliz de ter um amigo de vocês, alguém que está precisando, lendo aqui essa jogada. Mas não diga para eles escolherem um, não. Deixa eles livres para escolher o grupinho que for mais alinhado com o que eles precisam ouvir nesse momento, né? E se vocês quiserem uma leitura minha para clarear um pouquinho mais quais são esses aspectos que vocês vão precisar mexer, é claro que vocês podem mandar um e-mail para curadecartas@gmail, que está na descrição do canal e do vídeo, e a gente marca uma sessão com o maior prazer. Ok? Um beijo grande e a gente se vê na próxima, no grupo número 2. Tchau, tchau! Olá para você do grupo número 2 que escolheu Renascimento. Dar para você uma segunda chance. Esse aqui é o baralho dos dragões. E para você dar uma segunda chance, nós vamos ver o que você precisa para essa chance chegar. Aqui temos um pôr do sol, daqui a pouco vai escurecer. Deixa eu acender a luz, peraí. Então, grupo número 2, vamos ver o que os oráculos estão falando sobre você se dar uma próxima chance. A primeira carta é dor.
Então, provavelmente, para você se dar uma segunda chance, tem que olhar que lugar é esse que você acha que você falhou, que você está querendo se dar uma segunda chance. Soul Star, olha que lindo. Apofilite é o nome dessa pedra aqui no meio. Depois temos a hidrágea. Gratidão por compreender. Antes de você desculpar alguém, você precisa entender o lado do outro. Faz muito sentido. Deixa eu fechar aqui um pouquinho. Pronto. Assim fica mais fácil. Temos aqui Dragonfly and Pansy. Equilíbrio. E, finalmente, temos aqui casamento. Vamos ver, então. Até aqui, estamos falando que existe uma dor, talvez num relacionamento, é o que mais parece, né? E que você precisa entender o outro, porque se você brigou com a outra pessoa... E quando a gente diz de relacionamento, não precisa ser um casamento especificamente. Pode ser um namorado, pode ser um amigo, pode ser alguém que você goste muito, alguém que você tenha uma conexão forte, né? Como se fosse um casamento. Seu sócio, às vezes, né? É um casamento. Quando você começa a trabalhar com alguém, é quase como se fosse um casamento. Então, essa pessoa é uma chama... não é uma chama gêmea, mas é uma alma gêmea, uma alma que veio para trabalhar com você, que veio para te ensinar e você ensinar coisas. Vocês combinaram de vir juntos nessa vida. Mas vocês trazem desafios um para o outro, e o desafio que vocês trouxeram para o outro causou uma certa dor em você e provavelmente na outra pessoa também. E aqui está dizendo que vocês precisam se compreender. Antes de você dizer assim, tudo bem, eu entendo, entenda de verdade. Qual que é o ponto de vista do outro? Por que a outra pessoa fez dessa forma? E você concorda com a forma que essa outra pessoa está pensando sobre a situação? De qualquer forma, como você está querendo renascer, está querendo, né, se dar uma nova chance num relacionamento, numa sociedade, ou uma segunda chance para essa pessoa, né? Você precisa ter muito claro como é que essa pessoa pensa e como é que você pensa, porque muitas vezes o pensamento do outro não se encaixa muito com o teu jeito de pensar. Não quer dizer que você esteja certo e o outro errado, quer dizer que vocês pensam de formas diferentes. Então, muitas pessoas são mais mentais, algumas pessoas são mais coração, e o jeito de levar as coisas acaba sendo diferente até, porque começa num lugar diferente, né? Então, vamos ver. Vou tirar 4 tea leaves aqui. Spear. Uma dor de coração. Uma dor de coração que você não vai ter mais. Opa! Você vai realmente conseguir ter essa segunda chance. Que legal. Sunrise. Novas ideias, novas aventuras. Um recomeço. Adoro quando o tarô repete o que a gente começa, porque isso quer dizer que a gente está realmente numa leitura que está alinhada com vocês. E perigo. Perigo nos medos, nas preocupações, em situações tensas. Vamos ver por quê. E aí a gente, né, vai fazer escolhas a partir de um lugar novo. Eu quero essa aqui, gente. Esta aqui. Lily, amor espiritual. Então, realmente, esta leitura de Love, parece, né? Você pode amar profundamente algum amigo também, né? Não vamos descartar essa possibilidade. Então, eu vou jogar com uma das cartas que um baralho que eu mais gosto, foi um dos primeiros baralhos que eu adquiri, e que eu acho que ele tem toda uma pegada de, assim, amorosa. Vamos ver, o que é que o grupo número 2 precisa saber sobre essa situação onde ele ou ela querem renascer. Eu vou jogar todas as cartas e depois eu vou
ler para vocês, tá? Vou primeiro para ter uma ideia melhor de tudo que tá. Mais uma. E debaixo do baralho temos a Rainha de Espadas. Muito bom. Então, o que que nós temos aqui? Nós temos aqui uma angústia, né? Os 9 de espadas é essa dor que apareceu, inclusive, no grupo número 1, que era aquilo que a gente diz assim, são os nossos desafios, é o que a gente precisa superar. As dores mentais, inclusive, as nossas crenças que não estão conectadas com o nosso coração. Essas dores que não estão conectadas com o nosso coração acabam parecendo mais pesadas, porque elas ficam na mente rodando, né, que nem disco quebrado. E quando a gente vai para o nosso coração, muitas vezes a gente se entrega àquela situação e se sente mais, como se pode dizer, mais à vontade com as nossas escolhas, com as nossas manifestações. Porque aqui está falando que a única coisa que falta para você ter uma manifestação mais abundante é você se conectar com esse coração, se conectar com as pessoas que você ama e fazer escolhas, novamente, mais amorosas. Tem muitas copas aqui. O único que não é de copas é 9 de espadas e o rei de ouros. O resto são todos copas, então é uma conexão muito de coração. É um pedido para você se ouvir o que você está sentindo, porque aquela coisa que muitas vezes acontece, tipo assim, eu gosto tanto do, sei lá, de rock and roll, mas meus amigos todos preferem chorinho, preferem samba, acho que eu não vou no rock and roll, porque o que eles vão pensar de mim? Que eu virei casaca, por exemplo? Então, se você não fizer as escolhas, não quer dizer que você tem que largar o chorinho, que você tem que largar o samba, quer dizer que você tem que também fazer as coisas que você ama e se entregar ao seu coração, aquilo que você é apaixonado por. Em relação às relações, isso também acontece. Muitas vezes você acha que aquela pessoa não é certa porque todo mundo está dizendo que a pessoa não presta. E aí você quer dar uma segunda chance para essa pessoa porque você já se feriu com essa pessoa já fez coisas que você sentiu que não estavam alinhadas com você, então você foi embora. Você não quis entregar o teu coração para essa pessoa, mas parece que essa escolha está ainda vibrando dentro de você. Você não se conforma com essa escolha que você fez, que não estava alinhada com as suas paixões, com aquilo que teu coração estava falando. Estava alinhada com o que você pensava que era o certo. Porque você talvez precisasse fazer mais escolhas além da escolha da pessoa, você precisasse fazer escolhas sobre uma situação que estava confortável com você. Mas você quer dar uma segunda chance a essa situação e você quer entender essa pessoa, saber o que ela quer, como é que ela pensa, onde ela se reproduz. Essas coisas todas, né? Você quer conhecer melhor essa outra pessoa que talvez você tenha avaliado de maneira só mental e não deixado o teu coração falar, né? Porque aqui o rei de copas, tem um rei de copas e tem um rei de ouros. Então são 2 homens aqui. Tem mais jeito que isso aqui, é um homem que está querendo dar uma segunda chance para uma mulher. Não vou jurar de pé junto, mas é grande a possibilidade, tá? Por causa do número de figuras masculinas que aparecem aqui. Inclusive, você sabe, você que está vendo, que o seu sofrimento também causou sofrimento para outra pessoa. Não é só você que ficou sofrendo, porque o outro também gostava de você, ou a outra, né? Mas, por conta da sua escolha, vocês se separaram e essa história aqui ficou pendurada. Então, vamos ver como é que talvez você estivesse com medo, desculpe a moto aí se vocês estiverem escutando, com medo de que essa situação, essa escolha que você fez baseada em algo que você sentia que era uma ameaça para você, porque de alguma forma você talvez não compreendesse a outra pessoa, ou você talvez não entendesse o jeito da outra pessoa pensar, até porque talvez
você e a outra pessoa pensam de formas diferentes. E isso não quer dizer, de novo, que você está errado e a outra pessoa está certa, nem o contrário. Eu vou dar um exemplo muito básico. Algumas pessoas, elas foram feitas para cuidar de si e elevar a energia do planeta. E cuidando se autocuidando, essa pessoa começa a melhorar como pessoa. E aí ela começa a conseguir se comunicar de uma forma e passar essa informação de como é que ela fez, ou como é que ele fez para evoluir para os outros. E pode ser que você seja uma pessoa que esteja no outro lado do espectro, que é uma pessoa que se dedica aos pobres, se dedica às crianças, se dedica à comunidade e pensa muito pouco em você. Então, você olhando para alguém que pensa muito em si, sabe colocar limites, sabe dizer não, e você não sabe dizer não para os outros, você não sabe os seus limites e cuida muito pouco de você, isso parece que são contra um ou outro, parece que vocês não fazem parte da mesma tribo. Mas, na verdade, o que acontece é que essas diferenças acabam quando elas se juntam, elas se tornam uma só. E esse equilíbrio entre o dar e o receber, entre cuidar de si e cuidar do outro, começa a nascer a partir do convívio com a outra pessoa que faz a outra metade da história. Então, não é contra, são complementares, são coisas que no final das contas elas podem trabalhar juntas. E cada um vai fazer um pouquinho do que sabe fazer melhor. Esse é um exemplo de uma possibilidade onde quando você olha o outro, você sente que ele é muito diferente ou ela é muito diferente de você, tá? Existem outros exemplos, mas esse é o que me veio à mente agora, tá? Se eu não vou para cada um vai ser uma coisa diferente, né? Para cada um vai ser uma diferença, vai ser uma questão que não tá aqui, eu não estou dizendo especificamente, mas que você vai saber qual que é. Então, às vezes, as diferenças, seja elas quais forem, elas vêm para complementar. Você vem te ensinar alguma coisa que você não sabe e o outro vem te ensinar essa história que você ainda não consegue. Então, é por aí que a gente precisa observar. Então, vamos agora perguntar para o baralho. Deixa eu empurrar aqui um pouquinho para cima, para caber todo mundo. E vocês conseguirem ver as cartas que vão chegar agora. Caber todo mundo aqui na... Fechar aqui o sol, pronto. Vamos lá. Essa rainha de espadas são essas duas diferenças também que eu tô falando, né? Uma rainha de espadas com rei de copas é uma pessoa muito coração e uma pessoa que pensa muito, né? Que pensa, que é muito... tem todas as ideias muito claras de como quer fazer, o que quer fazer, e acaba complementando a outra pessoa, no sentido de que essa pessoa acolhe essa pessoa esclarece essa, tá certo? Por isso que eu vim com esse exemplo. Então, nada é por acaso, no final das contas. Vamos lá, cada um tem que aprender uma coisinha diferente. Se você quer dar uma segunda chance a essa situação que a gente está falando aqui, com essa pessoa que você gosta muito, ou, eventualmente, pode não ser com esta pessoa. Se essa pessoa não está mais na sua vida, você se dar uma nova chance para ter uma relação. Porque talvez tenha sido traumatizante e você não quis mais se relacionar, ou não ter mais relações dessa ordem. Então, essa é uma oportunidade de você ter relações novamente, pensando que eu vou começar a olhar as coisas a partir de um outro ponto de vista, a partir de que as diferenças são complementares, elas não são oposições, por exemplo, né? Então, precisa ver como é que vocês vão, como é que você faz para que a diferença do outro seja complementar. Você precisa entender o outro, entender o ponto de vista, aceitar o ponto de vista, mas você não precisa fazer igual. E achar assim, então tá bom, você pode ser você e eu posso ser eu. Contanto que você não me obrigue, nem brigue comigo porque eu sou diferente, porque eu faço diferente. Você vai fazer do seu jeito, eu vou fazer do meu. Contanto que a gente consiga conversar nesse meio do caminho, né? O que é que o grupo número 2, Universo, precisa mais escutar sobre essa situação para curar isso, né? Para poder renascer nesse lugar. Temos o Imperador, 8 de paus,
Carruagem, gente, a coisa vai começar a pegar fogo, rapidinho. O mago, 3 de paus, 3 de ouros. Esse 3 de ouros aqui é um pouquinho diferente do 3 de ouros do grupo 1. E, finalmente, caíram 2, então vamos com as 2. A temperança e a justiça. Ó, que maravilha, 2 cartas de equilíbrio. Então faz todo sentido, né? Vamos combinar. Eu vou deixar essa cartinha aqui. Para não ocupar espaço aqui na nossa leitura. Deixa eu botar aqui para cá. Aqui são os opostos, né? Muito bem. Eu vou fazer o seguinte, vamos botar aqui uma e pronto. Agora estamos todos felizes. Acho que esse perigo aqui não existe mais, né? Os amores espirituais são os nossos maiores desafios, né? Porque são aquelas pessoas que a gente não consegue abrir mão, mas elas continuam nos cutucando os lugares que a gente precisa renascer, que a gente precisa fazer diferente, que a gente precisa melhorar como ser humano. E na família é o que mais acontece. Então, dar uma segunda chance para alguém da família não está fora dessa jogada, tá? Então, temos aqui o imperador, 8 de paus, carruagem. Até aqui é tipo assim, a partir do momento que você sabe quem você é e que você se sente rei da sua própria... Você não tem mais medo, você caminha rapidamente na direção daquilo que você acredita que é o caminho que você tem que tomar. E começa a se conectar com as pessoas que você precisa se conectar, com equilíbrio, com paciência, com justiça. Então, assim, quanto mais você souber sobre quem você é, que é o trabalhinho do grupo número 1, mais fácil será de você se abrir para uma nova chance, porque aquilo lá que te dava medo antes não vai mais te dar. Então, se você ficou traumatizado com o casamento e não quer mais se casar, você vai querer namorar de novo, você vai querer se relacionar de novo, porque você vai saber dizer não, você vai saber quem é você vai saber fazer perguntas para o outro, para ver se o outro se encaixa naquilo que você sente que é o tipo de pessoa que é para você, seja numa sociedade de casal também, né? Então, essas escolhas, elas precisam de comunicação, elas não podem ficar só na sua cabecinha, você só pensando sozinho. Quando a gente está em 2, a outra pessoa precisa participar, porque senão você vai estar observando o outro a partir dos seus traumas só. Se você não pergunta para o outro o que você acha, o que você pensa, como é que isso aqui, você imagina isso aqui, você só imagina provavelmente os piores cenários, que são baseados nos seus traumas, nas suas experiências apenas. E quem sabe aquela pessoa que você não estava querendo falar, não querendo conhecer uma mulher nova, um homem novo, ou voltar para aquela pessoa que você tinha deixado porque achava que não tinha nada a ver com você, você começando a se comunicar com aquela pessoa ou com uma pessoa nova, você começa a saber do ponto de vista daquela outra pessoa e pode até se surpreender que aquilo que a pessoa sente, pensa e a maneira que ela age é muito justa para ela e talvez até para você. Então, meus amores, eu vou agora jogar um último cartinha que é do baralho dos pássaros para dar um conselho. Espero que essa jogada tenha ajudado vocês a acharem um respiro aí. Vale a pena eu entrar nessa de novo, de me relacionar com alguém? Sim, vale muito a pena. E temos aqui o Woodpecker. Use o seu discernimento e a sua fortaleza para conseguir os seus objetivos e achar um novo ritmo. Então é isso, meus amores. Então, esse novo ritmo, que é essa segunda chance que você está se dando e está dando para essa pessoa ou para uma situação onde você volte a ter um relacionamento com alguém, ele está pronto desde que você tenha esse discernimento, que você é forte o suficiente, que você se conhece o suficiente para poder
caminhar na direção do outro e ter coragem de perguntar para o outro: e você? E aí você faz as suas escolhas baseadas naquilo que você sente que é justo e que é equilibrado para vocês duas pessoas de qualquer sexo, de qualquer situação, não é? Então é isso, meus amores, não se intimidem, uma segunda chance aqui parece que vai dar muito certo, desde que você compartilhe com o outro, queira conhecer o outro profundamente e não fique tirando conclusões sozinho. Você precisa trabalhar o seu trauma e aí começar a dar a segunda chance para o outro, para você perceber que as coisas realmente mudaram, que sua vibração mudou e a vibração da situação, dos relacionamentos em geral na sua vida vai mudar também. Grupo número 2, muito obrigado por essa oportunidade de vocês me darem para ler essa jogada muito linda, de vocês se darem essa segunda chance nos relacionamentos pessoais de vocês. Espero que dê certo, que vocês tenham muito sucesso e que, se vocês quiserem uma leitura minha específica no seu caso, é só mandar um e-mail para curadecartas@gmail, que está na descrição do canal e do vídeo. E se você sentiu no teu coração que essa leitura fez sentido para você, curta, compartilhe, comente, que isso é o que ajuda o nosso canal a cada vez a crescer e chegar a mais pessoas e poder ajudar mais pessoas, tá certo? Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau! Olá, grupo número 3, que escolheu essa carta linda, que fala The Self. Trazendo para você o seu poder pessoal, através da Kundalini aqui. Que linda, né? Então, se você escolheu essa carta, essa sua leitura, e vamos começar com os nossos oráculos para ter uma ideia do desenho dessa leitura. Pare. O que você tem que parar aí, meu amor? Vamos ver, vamos ver. Fundações. Pirita. O poder e a cura, Trumpengentian. Para você, para ter o amor, to get what you love, you first have to patient what you have. Para ter o que você ama, você primeiro tem que ser paciente com o que você tem. Ou seja, ame-se como o outro e não mais nem menos que o outro, né? O que você tem é você, né? Aqui temos o coiote e a datura, que é quando você se engana. Porque a datura, o coiote, ele é conhecido como aquele enganador. E a datura, ela é uma planta do tipo ópio, que te dá, assim, que você fica no outro mundo, né? Então, assim, existe algo que você se decepcionou, que você tá enganado, que você tá iludido, tá? Que precisa parar com essa ilusão. E essa ilusão te causou desespero. Então, a coisa aqui vamos parar com essa história de achar que o outro te enganou e ver o que é que acontece dentro de você, que você mesmo permitiu que essa situação se tornasse o que ela é hoje, que não é uma situação bacana. Em algum momento aqui está dizendo, você precisa recuperar o seu poder pessoal. E para recuperar o poder pessoal, você precisa se conhecer melhor. Vamos tirar aqui 4 cartas dos Tea Leaves. 1, 2, 3 e 4. E vamos ver o que é que as Tea Leaves falam. O Vale. Uma profunda deep personal strength and peace that assures your success. É um momento que você vai ter força e estar em paz, então você vai ter sucesso. Esses são alguns dos seus poderes, hein? Wind chimes, que são sino dos ventos. Mais paz e harmonia.
Oh, que beleza! Uvas. Um tempo de você ter diversão. E, finalmente, fogo. Uma emoção forte, apaixonada de amor ou de ódio. Que engraçado isso, né? Uma carta negativa que fala dessas situações aqui. E quando você passar e curar esse lugar, você vai se sentir mais forte, mais em paz e vai ter essa oportunidade de ser feliz, né? Então, vamos lá. Tem barulhos externos. Aqui tem uma moto passando, eu não sei se vocês conseguem ouvir. E quando tem barulhos externos, eu normalmente levo para a leitura junto. Então, assim, quais são esses barulhos que estão na sua cabeça? Esses pensamentos, essas crenças, essas coisas, esses pensamentos repetitivos que estão sempre ali impedindo que você pense claramente. É esse aí que você talvez precise olhar com mais carinho. Vamos ver, então, o que é que o grupo número 3 precisa saber para recuperar o seu poder pessoal. Pagem de copas, 10 de paus, rei de espadas, 9 de copas, a torre, 2 de espadas, a roda da fortuna. Nossa, quanto sobe e desce, meu amor, realmente. E o 2 de paus. Então, aqui mostra muito a situação que aconteceu, ou que está acontecendo dentro de você, que você não estava, que você está se sentindo, talvez um pouco angustiado por tanto sobe e desce, por tantas coisas que estão acontecendo dentro de você, uma atrás da outra. Parece que essa leitura aqui parece aquela situação que você está se afogando, você levanta a cabeça, mal se levanta a cabeça, vem um outro caixote na tua cabeça. É essa sensação que eu tenho, porque aqui tem uma coisa boa, uma coisa ruim, uma coisa boa, uma coisa ruim, uma coisa boa, uma coisa que muda tudo de novo. Então é muito sobe e desce. E numa situação dessa, onde você tem muitos desafios, é realmente muito importante você estar ancorado em algum lugar interno que te dê força, né? Então, trazer para você a sua força pessoal para dar conta dos seus sobe e desces, que na verdade, deixa eu te falar um negócio, não é só você, só muda o endereço. Todo mundo de alguma forma, tem esses sobe e desces na vida, sabe? Porque às vezes é o filho que fica doente, depois é o dinheiro que não chega, depois é o aluguel que aumentou, depois é o trabalho que tá te sobrecarregando, tem sempre sobe e desce, com todo mundo. Então não é só você, meu amor, isso aqui pode ser para qualquer pessoa que tenha escolhido o número 3, que está precisando se sentir mais ancorado na sua própria energia. Essa é uma leitura para você, que está com muitos desafios e se sentindo meio perdido, né? Então a situação é que você entregou o seu coração para uma situação e ela te sobrecarregou. Depois você finalmente conseguiu liberar e clarear a situação e achar alguma coisa que te apaixonasse, que fosse alinhado com o que você gostava, e a coisa foi por água abaixo. E então você conseguiu pensar numa situação para você equilibrar as suas ideias, mas algo mudou e você precisou repensar como é que você ia agir, porque o jeito que você estava pensando não se alinhava com o jeito que você precisava agir. Então, você achava que era uma boa ideia, mas não ficou. Algo aconteceu que te disse assim: essa ideia não vai rolar, vou precisar repensar, vou precisar estudar melhor como é que eu vou fazer com essa situação. E debaixo do baralho, nós temos aqui a força, que é esse lugarzinho aqui que você, meu amor, tá querendo a todo custo, eu te dou toda a razão. Precisa ter muita força quando as coisas estão nesse sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce mesmo, tá? Eu dou toda razão para você. Então, vamos aqui ver
Vamos pedir para o baralho essa situação, tá? Dizer o que você precisa fazer para você achar essa força dentro de você. Esse seu poder pessoal para te tirar desse desespero, porque tem muitas coisas boas aqui no final que estão já um respiro mesmo, um lugar de alegria, um lugar de sucesso, um lugar de harmonia, um lugar divertido. Então, o que você precisa fazer para chegar nesse lugar aqui? Porque nesse momento a coisa tá pegando fogo, né? Imagino que não deve estar fácil para você. Vamos parar, então, com essa situação. Vamos ancorar as nossas fundações. Respira agora. Imagina como se dos seus pés saíssem raízes. E que essas raízes fossem até o fundo da terra e se sinta ancorado na terra, forte, conectado, nutrido pela Mãe Terra. Talvez todos os dias de manhã seria interessante você fazer esse exercício respirando e imaginando que dos seus pés saem raízes, para você ancorar a tua energia no chão, no aqui e agora, para você poder, inclusive, pedir para a Mãe Terra trazer essa nutrição para você ter clareza de o que você precisa fazer. Essa é uma possibilidade aqui, do que você precisa fazer para ter essa clareza, né? Essa força interna, né? O 2 de ouros é mais um 2, vários 2 aqui. Então, assim, quando tem muitos 2, a gente precisa pensar um pouquinho qual que é o significado do número 2. O 2 é aquele que tem as polaridades. Então, você tem duas formas de pensar, duas formas de perceber o que é necessário fazer, de analisar, e duas formas de manifestação, que você precisa estar sempre alinhando dentro de você o que é que você quer. E é um de cada, tá? Não é que tem mais do mesmo. Então, são desafios aonde você vai precisar ter muito claro exatamente isso. Como é que eu vou equilibrar as coisas que são opostas? E isso é o que é necessário saindo do grupo número 2 para vir para o grupo número 3. No grupo número 2 apareceu muito esses opostos, essas coisas que fazem que as pessoas, quando se relacionam e são muito diferentes, precisam achar um meio termo. E aqui está falando isso mesmo. Eu preciso achar o meio termo entre as polaridades, entre as coisas que são diferentes. Como é que a gente faz isso? Acolhendo os dois lados, colocando os dois na sua frente, vendo os prós e contras de cada uma dessas duas coisas, porque as duas têm valor. Não existe o certo e errado, existe aquilo que é possível e aquilo que não é possível. Vamos lá. Vamos, então, agora... Nossa, quantos ouros! Muita manifestação aqui. Até o 10 de copas, o 8 de copas... Primeiro a manifestação, depois a gente lida com o que a gente está sentindo. E, finalmente, o 7 de ouros. Muito bem. Então, vamos ver aqui o que é que esse baralho está querendo falar pra gente sobre como é que você vai fazer, qual que é o caminho para você se sentir mais forte. Então, aqui está dizendo... É necessário você achar o equilíbrio dentro de você, o equilíbrio no número 1. Equilíbrio dentro de você, no começo das histórias, onde você tem você quer se sentir mais seguro. Onde você tem, ou que você tem algum tipo de insegurança, que é a mesma coisa. Se você quer se sentir seguro, é porque você tem insegurança em relação àquilo. Então, qual que é o equilíbrio que te dá essa sensação de não, eu sei que isso aqui eu consigo fazer. Eu sei que isso aqui eu dou conta. Esse é o equilíbrio interno que você precisa achar dentro de você. Essa abundância interna de soluções, abundância interna de dedicação a alguém, algo que você acha que é como se diz, o baú de ouro, né, no final do arco-íris. Qual que caminho é esse que te dá segurança para chegar nesse lugar que você quer? E uma das coisas que vai te dar muita segurança é você liberar tudo que está te dando medo.
É você lidar com as tuas crenças que não estão mais alinhadas com quem você é hoje. Porque aquela coisa que a gente pode dizer que muitas vezes a gente faz tratamentos com as nossas crianças interiores, porque lá nós éramos dependentes do nosso pai e nossa mãe, e a gente não tinha muita opção. Mas hoje nós somos adultos. Então a gente percebe que a gente não tá mais, a gente continua agindo como se fôssemos as crianças lá atrás, mas hoje nós somos já os adultos que podem fazer, que têm a opção de fazer diferente e não mais a criança que não tinha essa opção. Quando a gente tem essa noção interna, quando a gente se dá conta desse lugar, é esse lugar que a gente acolhe os nossos medos de traumas, a gente acolhe as nossas tristezas e coloca nos braços do nosso adulto. E a gente dá conta dessa situação de um lugar onde a gente não mais aceita aquilo que não se alinha mais com os nossos novos caminhos, com as nossas novas relações, com os novos lugares que a gente quer cultivar. Então, quando você está nesse sobe e desce, cada descida você precisa observar o que fez você subir. Foi a criança e o trauma anterior? Ou foi o seu adulto, aquela pessoa super capaz que você é, de resolver o que você tem que resolver? Quando você consegue ver isso em você, você tome para você esse adulto, essa pessoa super capaz, com inteligência, com coração aberto, com estratégia, com boa vontade. E aí você se sente seguro de fazer escolhas mais alinhadas com esse poder pessoal. E não mais alinhadas com a criança que sofria antes, com a criança que não tinha escolha, que não pôde, de repente, sei lá, ir atrás da mãe que saiu de casa, com o pai que batia, com as crianças que faziam bullying com você no colégio. Você não é mais essa criança que não tinha opção. Você agora é o adulto que tem opção. E construa dentro de você essa força interna. Eu sou essa pessoa. E eu coloco no colo essa criança, esse trauma, essa situação que fez eu acreditar que eu não era essa pessoa capaz. É essa que é a cura que a gente precisa fazer. Eu estou falando assim muito rapidamente, mas eu sugiro que você vá ao seu terapeuta, ao seu psicólogo. Você pode também vir aqui fazer uma jogada de tarô terapêutico comigo e eu posso te ajudar nesse processo. Com muito prazer, é só mandar um e-mail para curadecarça@gmail, que está tanto na descrição do vídeo quanto na descrição do canal. Se você sentir no teu coração que o jeito que eu tô falando toca em você e você vê sentido, é claro, né? Então é isso, meus amores, você pode tomar para você e achar novas formas de se relacionar com o mundo e com as pessoas à sua volta. Sim, basta você liberar o que não te serve mais. Mas isso é regra para todo mundo, não só para quem escolheu aqui o grupo número 3, mas você que escolheu aqui o grupo número 3, a carta número 3, saiba que esse potencial, de conseguir dar conta de todos os desafios que vierem para sua vida, está dentro de você. E vamos ver qual que é o conselho do oráculo dos pássaros. Vamos ver, botar aqui. Vamos focar? Ou não vamos focar? Deixa eu ler, então. O seu sucesso agora está nas suas mãos. Deixe que a abundância flua sem fazer esforço. E a abundância é isso, a ajuda de todo mundo que pode te ajudar. E quando eu digo ajuda, pode ser... A abundância, ela não vem só em dinheiro. Ela pode ser numa ajuda, ela pode ser num presente, ela pode ser em você ter a informação que você precisava no momento que você precisava, pode ser você ter ouvido essa jogada hoje, pode ser qualquer coisa. Abundância é tudo que você precisa para o seu momento. É isso que é abundância, tá? Então, se você permite que a abundância passe por você, as informações vêm com facilidade. As informações, o dinheiro, as possibilidades, tudo vem com abundância e com facilidade, tá certo? Meus amores, espero que isso ajude vocês.
nos seus processos. Se vocês gostaram, se tocou teu coração, se você sentiu que fazia sentido, faz sentido que eu tô, essa escolha que vocês fizeram, descreve aqui no canal se fez sentido, se não fez sentido, se te ajudou, se não te ajudou. Gostaria muito de saber se está tocando vocês de alguma forma a leitura que vocês escolheram aqui. Isso vai me ajudar bastante até na hora de eu jogar, tá bom? Qualquer sugestão de jogada, sugestão de baralho, às vezes também é super bem-vinda, tá bom? Então, muito obrigada por essa oportunidade de ler para vocês. Espero que vocês consigam atingir aquilo que vocês vieram procurar aqui nessa leitura. E eu me despeço e a gente se encontra numa próxima. Combinado assim? Um beijo grande e até! Tchau, tchau!